Claro. Bom, a questão do geronte pré-inversor, né? Por que é interessante eu contextualizar por que eu fiz esse verbete? Eu via muitas das pessoas da Conscienciologia, porque esse verbete ele é basicamente para as pessoas da Conscienciologia, porque ele é um tema bem específico, né? Tem relação com a técnica da inversão existencial. E eu via muitas pessoas de ponta, reciclantes, falando: ah, não, na próxima vida eu quero ser inversor. Na próxima vida eu quero ser inversor. Mas tinham pessoas que ainda tinham apego a questões que são anti-invex. E eu penso assim, bom, primeiro que essa pessoa ela tem capacidade de ser desperta nessa vida ainda, mas se ela quer alcançar a questão da inversão existencial, a inversão existencial é uma técnica de vida que ela não é por base somente em seguir algumas posturas. Ela tem todo um cunho, principalmente de liberdade assistencial. Então, quando a pessoa ela coloca que ela vai ser inversora na próxima vida, ela precisa entender a invex nessa vida. Então, dentro da minha aplicação da inversão existencial, eu vejo que a inversão existencial não é uma técnica que você conhece e aplica na própria vida, numa vida só. Tem um período intermissivo e talvez um período lá atrás, em outra vida, que foi abordado algumas situações e assuntos que têm relação com a invex. Como o principal delas é a questão da maternidade. Então, a pessoa, vamos supor, a mulher, que ela hoje aplica a reciclagem existencial em alto nível, mas ela ainda tem um apego, um desejo, uma admiração com a questão da maternidade. E ela deseja ser inversora ou inversor na próxima vida, isso acaba, ela vai ter que fazer essa reciclagem nessa vida. Porque ela dessomar com esse apego e com esse desejo, vai refletir na próxima vida dela. Sim. Então, nesse caso, a questão da gente sugeriu a reflexão madura sobre as posturas anti-invex. Porque assim, o que eu fiz na juventude que não tem relação com essa técnica? Então, isso vai ter que ser superado. Sim. Isso vai ter que ser reciclado, analisado, refletido, para que ela consiga ir mais limpa, vamos botar assim, sem menos amarras para a próxima vida. Uma espécie de inventário, né? Isso, é importante. Tá. E com relação ao livro Sempre é Tempo, a dona Dalva me inspirou muito para fazer, porque ela é uma das que se prepara para ser inversora na próxima. Certo. Então, nesse caso, eu acho esses dois livros muito pertinentes mesmo. Continuar. Sim. Isso que você está falando tem relação lá com a exemplologia? O geronte pré-inversor teático? Exatamente. Estudioso e estratégico diante do planejamento autorrevesamentológico. Né? Ele parte do ponto em que ele se encontra na atual existência e busca a reciclagem de valores. Né? Exatamente. Que é o diferente da questão da fantasia. Eu quero ser inversor ou inversora na próxima vida. É essa fantasia que eu tive a intenção de tirar da cabeça das pessoas com esse verbete. Porque quando eu coloco na exemplologia a questão do pré-inversor teórico, né, do geronte, que é aquele deslumbramento perante a aplicação da técnica, que acha que vai ser o máximo. E, na verdade, a inversão existencial é apenas uma técnica de vida, que vai otimizar a pessoa a conquistar aspectos muito mais importantes na vida dela. E uma delas é a desperdicidade. Né, o complexo. Então, nesse caso, é sair da teoria e ir para a prática. E é a questão dessa priorização, dessa reciclagem e reflexão sobre a própria vida atual, vai ajudar ela a ingressar num período intermissivo com menos amarras e numa próxima vida com menos amarras ainda. Você cita a questão da antimaternidade. Que outros aspectos você acha que poderia pegar mais assim para esse planejamento? Olha, tem algumas questões, né? Uma delas eu vejo que, por exemplo, uma pessoa que foi riscomaníaca, né? Assim, na juventude eu fiz de tudo mesmo, eu peguei o carro, eu ou participei de alguma guerra, ou fui militar. Algumas situações que geraram algum tipo de interprisão. Às vezes tiveram situações antissomáticas, né? A pessoa que foi fumante a vida inteira. Algumas situações, eu até coloco na parte do autodiagnóstico, né, na argumentologia, que eu faço essas 30 perguntas para que a pessoa ela consiga se situar onde ela está. Para que não seja uma coisa fantasiosa.
a questão da inversão existencial na próxima vida. Então, que ela consiga ver aspectos dentro da consciencialidade dela, da holossomaticidade, da multidimensionalidade, da intrafisicalidade, da grupalidade e da interassistencialidade, que dentro da minha experiência eu vejo que essas categorias são mais importantes a níveis de reflexão para que se aplique a técnica da inversão existencial. Então é importante fazer esse inventário, esse autodiagnóstico para saber onde é que eu estou. Né? É o geronte ou a geronte que vai saber onde é que eu estou, quais são as minhas reais possibilidades. A consciência ela pode tudo, mas tudo tem que ter um critério, tudo tem que ter um nível de técnica. Então, se ela escolheu isso para sair do cunho fantasioso de que na próxima eu vejo como vai ser, mas que eu quero aplicar. Então, eu quero tirar essa fantasia e a gente começar a estudar isso mais sério a partir dessa vida mesmo. Flora, acho que não seria só estudar, né? Seria aproveitar o exemplo da dona Dalva e o que já dá para utilizar em termos práticos. Eu acho que isso vai ter até mais efeito, né? Tem um ponto também no verbete que eu falo muito da escrita da obra-prima, do livro, porque isso é um ponto de fixação também dentro daquilo que a pessoa trabalha, né? Então, essas metas da escrita do livro, da produção mental somática, faz parte da inversão existencial. Então, se a pessoa ela já vem calçando isso nessa vida, na próxima, ela vai dominar isso de uma forma muito mais... vai dominar muito mais do que um jovem que na vida passada não mexeu com a questão da escrita e tenta aplicar a inversão existencial na vida atual, né?